Fala, meus irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja de cada coração. Você está assistindo o programa Caminhos na Casa de Deus e hoje eu tenho uma convidada que a gente ama de paixão, eu e minha esposa, a gente tem uma admiração por essa mulher e você vai saber o porquê daqui a pouco, quando a gente começar a conversar com ela. Então eu quero dar já as boas-vindas aqui para a nossa amiga, irmã, uma pregadora da palavra e que vai te ajudar muito na área emocional. Kátia, seja bem-vinda. Oi, Candal, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. E você tá bem? Família tá bem? Bem, graças a Deus, eu e a família também estamos. Tá bom, seja bem-vinda. Obrida. E você tá assistindo esse programa no ano novo. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025. Já quero desejar bênçãos na sua vida. Esse ano seja espetacular. E ó, não esqueça, sempre na casa de Deus, tá bom? Vamos lá, Kátia, me diz uma coisa. Quem é a Kátia antes da igreja? Me conta a tua história aí, Kátia. Quem é a Kátia? Primeiramente, uma filha de Deus. Amém. Marca indelével, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, né? A Kátia é filha, a Kátia é esposa, a Kátia é mãe, a Kátia é profissional, pregadora da palavra. Eu estou com 46 anos, 26 anos de casada. Para a glória de Deus, Amém. Nós tivemos aí uma trajetória bem intensa, mas nós chegamos até aqui. Até aqui, Deus nos sustentou e vai continuar nos sustentando. Te desejo um feliz ano novo. Obrigada. Que o seu ano seja maravilhoso e continue ajudando as mulheres. Conte comigo, com a minha esposa. Estamos à sua disposição sempre, tá bom? Muito obrigada, que eu tenho um carinho muito grande também pela sua esposa. Deixa um Amém. beijão para ela. Amém. Um abençoado 2025 para vocês e para vocês que estão em casa também. Amém. Querida, deixa eu te falar. Me diz aí, quais são as suas atividades hoje? Né? Qual a paróquia? Já manda um beijão aí pro seu pároco, pro seu esposo, pra sua família, fica à vontade. Ok. Primeiramente, né, para o meu esposo, Edmilson, que está trabalhando na data de hoje, para as minhas filhas, Maria Júlia, Maria Eduarda e Maiara. Nós participamos da paróquia São Lucas Evangelista, em Carapicuíba. O pároco é o Padre Márcio. Já gostaria de desejar para ele um abençoado ano de 2025, com muitas realizações, muitas graças e favores da parte do Senhor. Um abraço, Padre Márcio. Então, nós participamos lá como família, né? Eu, as minhas filhas, meu esposo, nós participamos nessa paróquia. Porém, fora a paróquia São Lucas, eu tenho um trabalho, né, junto com as irmãs, as Filhas da Imaculada, que é uma oração de mulheres que acontece na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é a paróquia mais antiga da cidade de Carapicuíba. Padre E Dudu? Isso, o Padre Dudu, carinhosamente conhecido como Padre Dudu. E nós fazemos um trabalho lá uma vez por mês. Só que o trabalho não começou lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O trabalho começou na paróquia São Paulo Apóstolo, que está localizada na Coab 2, Carapicuíba, que é a minha paróquia de origem. Só que foi antes do Padre Dudu. Foi com o Padre Nilson. Nós fizemos um encontro de mulheres, eu e uma grande amiga que está em Uberlândia, a Patrícia. Nós fizemos um encontro de mulheres com a Maria Cristina. Com certeza você conhece. Ah, minha madrinha de casamento. É mesmo? É. Puxa vida, que bacana. Então, nós fizemos um encontro com ela, numa casa fechada, há mais ou menos 18 anos atrás. Pois é, fizemos esse encontro e depois nós viemos, assim, com muita sede. Nós já participamos de grupo de oração, do grupo de oração Boa Nova, e com esse desejo, né, de encontro das mulheres. Nós falamos com o Padre Nilson, ele autorizou, e aí nos primeiros encontros a Cris veio, né, com as intercessoras, com as irmãs, para conduzir para nós. E a partir de então nunca mais paramos. Depois que saiu o Padre Nilson, veio o Padre Eduardo, continuamos o trabalho, e aí depois ele foi transferido de paróquia, foi para a Nossa Senhora Aparecida e nós fomos também. E nós estamos lá até hoje, as Filhas da Imaculada. Filhas da Imaculada. Você sabe que eu faço aniversário dia 8 de dezembro. É mesmo? É, Nossa, dia da puxa, Imaculada. que Então, dia especial, né? foi.
escolhi a minha mãe, eu louvo a Deus porque minha mãe falou, segurou até dia 8 de dezembro. Eu falei, que bênção. E deixa eu te falar, quantas mulheres participam do grupo hoje, assim? Olha, a média, da quantidade de mulheres, às vezes são 25 mulheres, depende do mês, né? Depende da data que cai. Nós temos o dia certo, que é sempre o segundo domingo. Mas só que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, né? Nós estamos lá na paróquia desde o dia 13 de janeiro de 2019. Então, no período da pandemia, qual que foi a inspiração que Nossa Senhora nos deu? Nós temos a imagem, Nossa Senhora Aparecida, então nós fazíamos o sorteio e a imagem ficava na secretaria. E aí, então, a irmã que era sorteada ia, levava a imagem para casa, passava um mês com a imagem, naquele período onde não poderíamos nos reunirmos, né? Passava um mês com a imagem e depois retornava. Então, nós temos grandes testemunhos dessa época, das irmãs que foram sustentadas, não só elas, mas toda a família, através de Nossa Senhora Aparecida. Que bonito. Você sabe que a gente também tem esses trabalhos, né, com as mulheres, né? Eu, a minha esposa, eu no teclado. Sim, E a gente, lá no, tinha um espaço lá na Paróquia São Paulo da Cruz, eu acho que você já chegou aí eu com a gente cheguei. lá também, que é o Núcleo de Evangelização e Cidadania. Dali saíram também o Ministério Esther, Aham. o Ministério Sara, Puxa, saíram dali frutos também da Maria Cristina, que a Maria Cristina ia lá pregar, sim, fazer, pioneira, na pioneira, verdade, né? Aí ficava eu, ó, olha a galera lá, eu, né, Solange, Dona Lourdes, Dona Eurides, Aham. Maria Cristina. Meu Deus. Nossa, imagine essas mulheres, né, no fogo do Espírito Santo, pregando para as mulheres. Ali as mulheres saíram restauradas. E esse projeto, com certeza, é o mesmo das filhas da Imaculada, que as mulheres chegam lá muitas vezes com muitas dificuldades, problemas emocionais, enfim, vários problemas. E eu tenho certeza, Kátia, que a cada final de grupo das filhas da Imaculada, essas mulheres saem restauradas. Porque não tem como não sair restauradas quando a gente fala de Deus, fala tão forte assim. Kátia, você foi convidada também, chamada aí, para evangelizar através da psicologia, não é isso? Pois é, Você é pois é. formada? Como que é? Como que funciona? Só pegando um gancho, Ah, quando você falou que as mulheres, da forma que elas chegam, né, a igreja fica aberta. sim. E aí teve um certo mês que nós estávamos lá, tinha começado o louvor e de repente chegou uma mulher. E eu estava próximo da porta, observando, né, acolhendo as irmãs. E aí ela perguntou: não tem missa? Eu falei: olha, irmã, não é esse horário. E aí expliquei o que nós estávamos fazendo lá. E aí nós convidamos ela para permanecer. E aí depois no final ela veio me procurar e falar: "Olha, foi Deus que me trouxe até aqui, porque tinha tido uma briga na minha casa e eu saí totalmente desorientada". E aí nós falamos, né? Eu falei: "Então com certeza Nossa Senhora te trouxe aqui". E aí ela falando que estava mais Nossa. aliviada e que ela conseguia retornar para casa dela já com uma palavra para que pudesse realmente levar para sua família e ela permanece conosco a cada mês, graças a Deus. Sabe o que eu acho bonito, Kátia? É que assim, a cada programa que a gente tem aqui, Deus tem se mostrado presente de várias formas. E sempre assim, ó, com testemunhos, Kátia, de pessoas que iam se suicidar e receberam a palavra de Deus. Eu dei um testemunho da minha esposa que o sorriso da minha esposa salvou uma Eu pessoa, acredito. né? O padre Hélio veio aqui, falou de tantos testemunhos bonitos. O padre Romildo veio aqui também falando de uma criança que ele foi dar unção Uhum. e no domingo posterior já estava lá na paróquia. E aí vem você me contando de que a porta do templo estava Estava aberta, aberta. a pessoa se confundiu, estava num momento De de aflição, né? aflição e encontrou a Kátia. Olha que maravilha. E essa mesma Kátia que está aqui comigo, ela tem um trabalho fantástico, voltado na saúde mental das mulheres, não é isso? Tem muitas mulheres que te procuram, Kátia? Como que. Eu Pois imagino que sim, né? é. Olha, é um grande desafio, Ah, Candal. E isso não só
referente às mulheres, mas a homens, a adolescentes, as crianças também, que têm sofrido muito, infelizmente, com síndrome do pânico, já desde muito jovens, já fazendo uso de medicamento. Claro que tem casos que são extremamente importantes, mas é algo realmente que é preocupante. E, de repente, a psicologia hoje faz parte da minha vida. Eu digo que não é simplesmente como uma profissão, mas como uma vocação, eu diria. Porque desde muito pequena eu sempre fui apaixonada pelo ser humano. Por muito tempo a minha mãe teve depressão, e uma depressão muito severa, e que tinha época que ela ficava muito debilitada, e aquilo, cada vez que eu via esse cenário, no meu coração sempre via, olha, um dia eu quero ajudar as pessoas que têm depressão. E num determinado momento, casei, tive filhos, mas a faculdade ainda era algo muito longe, muito distante, até por conta do valor, né? E aí um dia eu estava justamente na oração da Maria Cristina, na oração de mulheres, e de repente ela estava ministrando a oração, sabe, Candal? E ela dizia assim: qual que é o seu sonho? Ó, Aquilo forte. mexeu Isso é comigo. forte. E isso eu já quero dizer para você em casa, porque de repente o seu sonho está guardado lá na última gaveta. E às vezes a gente acha que não pode realizar, que é algo impossível para nós. Mas eu estou aqui para dizer que é possível em Deus. E aí o que que aconteceu? Aí, conforme ela foi dizendo aquilo para mim, aquilo foi mexendo comigo. E eu fui para casa pensando, Senhor, o meu sonho. E aí, antes de dormir, eu falei pro Senhor, Senhor, o meu sonho é ser psicóloga. Mas, até então, as crianças pequenas, outras realidades, né? E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a me movimentar. Comecei a procurar faculdade, comecei a sonhar como se eu estivesse na faculdade, sem dinheiro e sem matrícula. Comecei a sonhar, fazer projetos. Só que aí comecei a fazer conta quantos anos eu ia estar quando acabasse. Comecei a pensar como Começou a que eu pôr ia obstáculos. pagar. Exato, eu mesma me sabotar, porque às vezes, meu irmão, infelizmente nós fazemos isso conosco. Nós nos sabotamos. E não, a gente não precisa do outro, não. Às vezes a gente mesmo é esse sabotador. E a gente acha que a gente não pode sonhar. E ali eu comecei a apresentar, só que daí que eu comecei a fazer, comecei a procurar faculdade. E fiz a inscrição no Enem. Falei, bom, vou fazer. Só que imagina, 20 anos sem estudar. Aí comecei a estudar, mas trabalhando, cuidando de criança. Então não tinha aquele tempo para me dedicar. Chegou o dia da prova, fiz a prova. Imagina, adivinha? Não passei. A pontuação não foi boa, mas eu falei, eu não vou desistir. Rezando e fazendo a minha parte, porque às vezes a gente só quer que Deus É, faça a a dele dele, e nós não fazemos a nossa. E aí eu começando, me preparando novamente. Quando chegou no segundo ano, eu fui, fiz a prova novamente. A colocação foi um pouco melhor. Eu tive a ajuda de uma sobrinha minha. Um beijo, Jennifer, porque você foi assim um divisor de águas, porque me incentivava muito aí atrás. Ela que já era bolsista 100%, a minha cunhada também, que era bolsista 100%, fazendo curso de direito. Então eu tinha assim realmente grandes inspirações. Fui, me preparei e aí passei e de repente ela falou: "Prepara a documentação que a vaga surge rápido". E a vaga surgiu e eu entrei na faculdade, para a glória de Deus. E logo que eu entrei na faculdade, um dia orando também, o Senhor colocou no meu coração assim: Kátia, o seu sonho é fazer faculdade, né? Terminar, fazer, ser psicólogo. Eu falei, isso, Senhor, muito, demais. Ele falou assim, uma inspiração, né? Que às vezes a gente acha que é uma voz do além. Não, eu estava ali orando e veio na minha mente a inspiração. Então eu entendi que era Deus, porque eu estava naquele momento de oração. E veio na minha mente assim: olha, o seu diploma não é só para ficar na parede. O seu diploma é para me ajudar. Forte, né? Oxe. Aí eu falei, Senhor, mas como eu te ajudar? Ele falou isso mesmo, você vai ser ajudadora. Eu falei, sim, Senhor, a palavra de Gênesis diz que a mulher é chamada a ser essa ajuda adequada. E aí o Senhor trouxe também assim, então você vai me ajudar a ajudar as pessoas. Então eu tenho como lema de vida, Candal, até o último dia da minha vida. Claro que é profissão, claro que
Eu preciso tirar o ganho, Sim. né, da minha profissão, mas acima de tudo, eu de encontro às pessoas. E nisso, eu terminei a faculdade, graças a Deus, fiz já uma especialização voltada em logoterapia, que é a Olha. psicologia do sentido. E isso eu fui me constituindo, eu atendo, tenho um consultório, eu e uma outra psicóloga, a Vânia, Aonde é? é em Carapicuíba. A Vânia? Eu Isso, acho não que é a Vânia da Missão Esther, é a Vânia da Cura e Libertação da região de uma Carapicuíba e morena? hoje, isso, que ela é coordenadora do grupo de oração na Paróquia Santo Antônio. Conheço. Conheço, Conhece? conheço. Ô, Jeff, passa aí o endereço pessoal, Tá bom, telefone, fica à vontade aí. ok. E aí nós dividimos, né, o consultório, ela atende à tarde, eu atendo de manhã, mas fora isso, a gente faz todo um trabalho social, ministramos palestras também e aconselhamento, porque as mulheres chegam e as situações sempre chegam. Quais são as áreas, Kátia, que vocês atuam? Porque a psicologia é igual, eu também sou bacharel em Direito, tem vários departamentos, né? Ó, Uhum, tem o jurídico de família, tem o penal, tem o Código Civil, tem uhum, bastante coisa, né? A uhum. psicologia, vocês trabalham em áreas? Como que funciona? Isso, ela tem várias abordagens, Tá, como... né? A psicologia, desde a psicanálise, a Gestalt, dentre tantas outras, Uhum, né? Mas tanto eu como ela, nós estamos voltadas mais para a área humanista, desse legal. encontro do ser pessoa, porque quando nós estamos diante de um paciente, além de ele ser um paciente, aquilo que ele se apresenta para nós, ele é muito mais do que aquilo que ele se apresenta. Uhum, Porque o homem, na sua totalidade, ele é o biológico, o psicológico e o espiritual. Então, nós, quando olhamos o ser humano, nós olhamos o ser humano em sua totalidade. entendi. E aí, dá um testemunho, Kátia. A gente sempre busca, né, ajudar as pessoas, que nem a Kátia está falando aqui, mas também a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sempre acontece alguns testemunhos que fazem com que a gente fale assim, poxa, nós estamos no caminho certo, nós estamos, que nem você falou, nós estamos para ajudar, nós queremos ser voluntários de conversão na vida das pessoas e tal. Com esse trabalho, você tem algum testemunho que poderia passar para o pessoal? Eu vou te dar um testemunho referente a uma paciente que hoje não está mais comigo, né? Mantendo toda a questão sigilosa da nossa profissão. Sim. Ela veio até a mim por conta da questão do luto, a questão da dificuldade dela de elaborar esse processo de luto, porque é algo difícil. Vamos pensar, Uhum. né? Porque quando a gente fala na questão das emoções, às vezes as pessoas querem tamponar os sentimentos. Só que emoção não é boa nem ruim. Emoção faz parte do ser humano, tanto a alegria, a tristeza. Só que o que nós vemos hoje? Em se tratando de tristeza, às vezes as pessoas não querem mais ficar tristes. Ou a sociedade é como se exigisse que o tempo todo as pessoas precisam estar muito bem. Só que, na verdade, esse o estar bem, às vezes também acaba não favorecendo a pessoa, porque ela vem com uma cobrança muito grande e acaba indo para a questão da euforia, que também não é saudável, que acaba virando muitas vezes É uma patológico. enganação a euforia, né? Exatamente. Que te tira da realidade, muitas vezes te jogando só para as questões prazerosas. Entendi. E nós temos, sim, o prazer que foi dado por Deus, só que os prazeres e os instintos, mas nós não somos dominados pelos instintos, porque Entendi. senão nós seríamos animais, né? Então nós somos seres pensantes e filhos de Deus acima de tudo. E aí, no caso dessa paciente, ela veio me procurar por conta dessa tristeza intensa que ela estava vivendo por conta do luto. E luto é um momento difícil, mas que precisa ser vivido na sua integridade. E não tem um período que pode dizer assim: a pessoa ela vai ficar triste por meses ou por semanas. Não. Cada pessoa é única na sua unicidade e na sua individualidade. E aí, no caso dela, tinha um tempo
maior, assim, vamos dizer, quase uns 2 anos. E ela não estava conseguindo lidar, de se reencontrar novamente, porque é um caminho da psicologia também, esse caminho não só do autocuidado, mas da busca e desse encontro desse ser único, que às vezes se perdeu no meio do caminho. Porque vamos pensar, você está hoje de gravata vermelha, e que por sinal muito elegante. É. Muito bem. Mas se eu perguntar assim para você, te dar duas opções. Candal, olha, gostaria que você escolhesse entre a gravata vermelha e a gravata preta. Mas de repente você vira e fala assim para mim: Ah, Kátia, escolhe você. Tá bom. Como eu gosto de vermelho, eu vou escolher vermelho. Mas de repente na sua cabeça você pode falar assim: Não, Eu queria o não, preto. exato, não era a cor que você gostaria. E aí, o que acontece com esse simples exemplo que nós estamos trazendo aqui? Você abriu mão de uma escolha. Sim. Então, à medida que eu abro mão das escolhas, alguém está decidindo por mim, sim ou não? Exatamente. Aí que tá o problema, né? Exato. Que aí as suas emoções começam a florir de uma forma negativa, né? Sim. E acaba não te favorecendo. E acaba entrando num misto, ou para essa euforia, ou de repente para uma depressão. E que nem no caso dessa minha paciente, que tem casos que a pessoa precisa fazer o uso de medicação. E às vezes você que está em casa pode pensar assim, ou já ouviu falar, talvez você está passando por um momento difícil nesse momento. E de repente você se encontra ou já ouviu alguém dizendo: a depressão é frescura, ou então a depressão é falta de Deus. Muito pelo contrário. Nós temos exemplo na mídia, como o padre Fábio de Mello, como o padre Marcelo, que passou por períodos difíceis. Só que, claro que é um tripé. A questão espiritual, buscar Deus, estar na presença dele, buscar a palavra, os sacramentos, mas buscar ajuda psicológica para entender o que está acontecendo. Ter um equilíbrio emocional, né? Para as Exato. decisões, né? Exato. E em alguns momentos ter que recorrer à psiquiatria, a procurar um profissional coerente, um profissional equilibrado que vai ministrar ali a medicação por um período que possa se fazer necessário para que a pessoa possa ir reagindo, fazendo as conexões neurais, né, necessárias para que a pessoa possa ir aos poucos e trabalhando as questões ali apresentadas. E foi todo o processo que eu fui acompanhando essa minha paciente. Não é rápido, não é mágica, porque hoje, vamos pensar, processo, né? Hoje tem iFood, não tem? Então você pede, você quer um Rapidinho, lanche. se você quiser. Exato, você quer uma pizza. Então tá ali cronometrado. Esses dias, meu esposo, não, na verdade faz um tempinho antes do Natal, ele fez uma compra, queria comprar uma bola de vôlei para minha filha mais nova, para Maiara. E aí ele fez o pedido no Mercado Livre, né? Desculpa, não fazendo a propaganda, mas só fazendo uma analogia. No dia seguinte chegou. Quando que nós poderíamos imaginar, claro que acelerou muito com a pandemia, mas essa agilidade. Então, o ser humano, ele tem sido doutrinado para isso, para essa agilidade, muito rápido para tudo. Então, a pessoa, ela não quer passar pelo processo. A gente não tem a paciência, né? Exato, a paciência, porque vai dizer ali a palavra de Eclesiástico. Né? O que é a paciência, né? Então eu vou abrir aqui de uma forma breve na palavra em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dedica-te a Deus, espera com paciência. Então, num trecho muito curto, até o versículo 6, 2 vezes cita a palavra paciência, que é um fruto do Espírito, que está falando lá em Gálatas 5. E um fruto, como que
um fruto fica saboroso? Nós estamos no verão, nós estamos em janeiro e manga. Pensando na manga. Não sei você gosta de manga, Candal? Demais. Se tiver na sua casa lá, fala que eu vou lá pegar umas duas pra nós. Ai, eu Pra sou mim e pro Ismael. suspeita. E aí, Ismael? Eu sou suspeita, eu amo manga. Só que manga é um processo. Se você pegar verde, o que que ela acontece? Nossa, Ela amarra na boca. Ela parece que cola na boca. e não tem gosto nenhum. Não tem Amargo, gosto, sei lá. amargo, né? E a mesma coisa conosco. Nós precisamos respeitar o nosso processo de maturação. E no caso da minha paciente, nós fomos trabalhando meses, trabalhando técnicas para que ela pudesse ter primeiro a aceitação que o esposo não estava mais lá, mas que ela pudesse ser grata a esse tempo que ela permaneceu ao lado do esposo, criando seus filhos, vendo os netos, tudo aquilo que ela viveu. E claro que não foi só flores, porque que vida que é flores, somente flores. Tem as lutas, tem as dificuldades, tem os desafios, né? E nesse processo ela foi se reconhecendo novamente. Ela foi aceitando que ela era viúva e que algumas coisas ela mesma teria que fazer por ela mesma. Porque às vezes a gente espera o outro, né? Sempre do outro. Sempre do outro. Ah, eu estou triste por causa do outro. Se Ah, eu não vitimiza, né? consigo. Exato. Eu não consigo, no caso, a minha faculdade, por exemplo. Ah, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Ah, por causa do governo. Ah, por causa do meu marido. Tá, mas e a sua parte? Né? Onde que fica? E aí nós fomos trabalhando. E aí, recentemente, ela veio, nós conversamos, aí quase finalizando o processo. E ela era outra pessoa, Candal. Outra pessoa. Sabe, não tem dinheiro que paga de ver o sorriso que retornou aos seus lábios. A restauração na vida da pessoa, né? Exato. E ela entendeu que de repente tem dia que ela vai chorar. Tem dia que de repente ela não quer sair de Deixou casa. de ser luto para ser saudade, né? Exato, exatamente. Essa saudade, porque a falta sempre vai haver, porque tem uma ausência. A pessoa não está mais ali. Então, Legal. assim, o processo com essa minha paciente foi assim, libertador para ela. Libertador. Hoje ela viaja, hoje ela se alegra com os netos, hoje ela se reúne com as irmãs para tomar um suco, para conversar. Descentralizou o luto, né? Tirou ali o luto e começou a pôr alegria, né? Exato. Começou a jogar água no jardim, e o jardim começou a florescer. Sim, perfeito, perfeito. Esse seu exemplo que você traz, porque dentro da logoterapia, quando fala realmente na questão da psicologia do sentido, é isso, procurar trazer cor novamente. E que o sofrimento pode acontecer e vai bater na minha porta, na sua e de todos nós. Nesse processo de descoberta do sentido da vida que eu vi lá no material que você me mandou, você colocou, né? Descoberta no sentido... O processo, você está falando de processo. Fala um pouquinho disso, então. No processo da descoberta do sentido da vida, como que funciona? Como que funciona? Porque às vezes a pessoa acha que é mágica. Primeiro ponto. Segundo ponto, acha que talvez fazendo uma viagem, ou talvez procurando outros meios, ou procurando às vezes uma psicologia rápida ou resposta imediata, que vai achar o sentido. Só que o sentido, ele pode modificar de dia para dia, de situação a situação que a pessoa está vivendo, porque nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos, infelizmente, vivendo a crise do sentido. As pessoas estão frustradas, as pessoas estão indo para o consultório querendo pílula mágica, as pessoas estão querendo tomar um remédio. Eu tenho um irmão que é farmacêutico, já mando um beijo para meu irmão Rogério, meu irmão Robson também. A gente conversa muito sobre isso e ele traz também essas questões, o quanto que a pessoa
quer ir na farmácia ou procura um médico achando que um remédio que ela tomar vai resolver todos os problemas da vida dela. E não quer ter minimamente um processo que às vezes de tensão para resolver um problema com o filho, que talvez está usando droga, que não é fácil. Ou às vezes um esposo que ficou desempregado. Então é um momento de rever, é um momento de fazer as contas da família. Não é mesmo, Candal? Claro. E que isso causa Um desconforto, muito né? um desconforto, exatamente, um desconforto. E que mexe com todo mundo, que mexe com a família, traz preocupação. Às vezes a pessoa fica a noite sem dormir, mas não quer dizer que porque ela está passando por este momento de crise, que precisa tomar um remédio. E aí é onde acaba sendo uma linha muito tênue, no sentido de que, de repente, a pessoa vai e procura medicações extra aquilo que o médico está passando e acaba tendo crises, às vezes de ansiedade, e acaba ocasionando crises de sentido, aonde a pessoa questiona a vida dela, aonde a pessoa, às vezes, ela mesma quer pôr um fim na vida dela e que, de repente, é um momento de crise e que vai passar. Tudo passa. Tem a música, né? Tudo passa. Tudo passa. Meu cunhado teve recentemente uma crise de ansiedade severa. Acho que você acompanhou. No dia do aniversário dele, estava lá meu querido cunhado na UTI do hospital. Crise de ansiedade severa. Pois é. E eu sempre converso com ele e tudo, a ponto de ele não conseguir tomar um café dentro de um copinho Eu acredito. ele não conseguia, ele não tinha estabilidade emocional para pegar um... Sim. E coordenação motora. Coordenação né? motora. Que vai refletindo, né? Então, isso é fruto, não é de uma coisa, né, Kátia? É de uma somatória, não é isso? Às vezes trabalhou demais. Então, o pessoal fala, vocês, né, profissionais falam em gatilhos. Isso. O gatilho, explica um pouquinho o que é gatilho aí, só para... Tá. O que é gatilho? Acho que com exemplo, acho que fica muito mais fácil para que quem está em casa poder entender, né? Então, vamos supor que a pessoa, ela já passa por momentos de crises menores por conta de trabalho, por conta de um estresse de trabalho. E vamos supor que ela passou por um processo de autoconhecimento. Ela sabe, ela tem noção que se de repente uma pessoa grita com ela passa por uma desorganização interna, ou seja, a pessoa fica muito nervosa, a pessoa não consegue raciocinar direito e a pessoa ela acaba reagindo de uma forma agressiva, um exemplo. Então, qual que é o gatilho dessa pessoa? Então, ela sabe, ela tem consciência que gritou com ela, pronto. Ela não Qualquer consegue... pessoa, por exemplo. Qualquer pessoa. Nossa. Seja, às vezes, um esposo, um filho, um chefe. Então, a pessoa, ela tem isso com ela, que talvez é por conta de uma história de vida. Talvez ela teve ali na infância Traumas, muitas né, situações. Às vezes tinha um pai severo, um pai que tudo era na base do grito. Então, ocasionou um trauma dentro dela. Ela cresceu, ela trabalhou, fez curso, desenvolveu as suas atividades, só que ela ficou com essa com essa situação onde ela não consegue lidar muito bem. E tá tudo bem, por conta de um histórico de vida, e ela se desenvolveu muito bem. E ela ficou fragilizada, essa é a palavra, fragilizada. Então aquilo para ela virou um gatilho. Então, se, por exemplo, ela está no trabalho, desenvolvendo o seu trabalho, e de repente o chefe grita com ela. Então, ali para ela vira um gatilho para aquela situação. Então, acontece uma desorganização interna e que ali ela não vai conseguir raciocinar direito, ela vai ter dificuldade de desenvolver o seu trabalho e pode ocasionar outros problemas por conta daquilo. E aí, por isso que a gente vem no seguinte ponto.
falando novamente da importância de nós nos conhecermos. Eu ia entrar exatamente isso, que é uma outra especialidade que você me mandou no seu material, que é o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é um desafio, é difícil. Tá? Muitas pessoas ficam no barulho o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho uma paciente que uma vez ela comentou assim, Candal, comigo, que antes ela tinha medo do silêncio. Medo do silêncio. Então, por que ela tinha medo do silêncio? Para ela não se confrontar com ela mesma. Então, o que acontecia? Ela falou que ela ia para balada muito alta, um volume assim bem intenso, onde ela não tinha tempo de pensar em nada. Então, quando ela estava fora da balada, quando ela chegava em casa, ela ligava a televisão. Quando não era a televisão, era o rádio. Quando não era no rádio, era o YouTube, e assim ia. E ali ela passava dias e dias naquele constante barulho externo, sempre para fora de si. Então, ela não tinha tempo com ela mesma. Então, ela não tinha realmente esse olhar para ela mesma. No sentido assim, o que eu gosto? Por que eu estou triste? Porque são perguntas que nós precisamos fazer, Candal. Para nós mesmos? Para nós mesmos. Para identificar e sair claro dessa. que assim, é desafiador, cansa, muitas vezes, né? A gente não consegue todo momento, nem a psicóloga consegue todo momento, mas vamos supor, a pessoa acordou super bem, e de repente ao longo do dia, ela foi sentindo uma tristeza, que ela não sabe de onde vem, ela acordou bem, então ela precisa minimamente fazer um retrocesso mental. Peraí, o que aconteceu hoje? Por que eu estou assim? Às vezes pode ser uma TPM, olha você mulher, pode ser uma TPM, pode ser a vitamina D que está baixa, então há uma queda de energia, pode ser uma vitamina B12, às vezes a pessoa está tratando como depressão, e pasme, a pessoa precisa de suplementação. Precisa de comer. Ou às vezes menopausa, a menopausa chegou, e aí não houve aquele olhar para isso. Então tem mulheres que chegam às vezes para se aconselhar, porque às vezes está com uma libido baixa, mas a pessoa não está depressiva, ela está com sintomas de depressão. Então, para você, mulher, se faz tempo que você não faz um check-up, para os homens também, porque tem andropausa, se você faz tempo que não faz um check-up, é um convite. Eu não sei você, Candal, faz muito tempo que você não faz um check-up? Eu acho que eu nunca fiz na vida check-up. Mentira! Eu tenho que fazer funilaria, pintura, mecânica, tem que fazer tudo, Kátia. Motor, tem que, né? Então o ano começou, então começa diferente. Preciso começar mesmo. Né? Faz um convite para Solange. Tenho 54 anos já, Kátia. Então, pois como diz o meu sogro, eu tô descendo a ladeira já. Mas desculpa. Então, há uma necessidade aí, né, de olhar para isso. E aí, voltando, então, nós começamos com gatilho, do gatilho trazendo esse autoconhecimento, e do autoconhecimento, essa pequena questionamento, pensar no que eu estou pensando. Tá, mas por que eu tô triste? O que aconteceu? De repente você conseguiu identificar. É porque eu recebia todo dia uma mensagem do meu esposo e de repente aquele dia ele não mandou mensagem. Porque estava na correria e de repente faltou algo. Então você conseguiu identificar. Tá, tudo bem. Então depois você conversa com ele. É algo muito pontual. Entende? Então por isso que ali veio uma desestabilidade ali ao longo do dia. Então quando você começa a fazer essa pequena análise, é um processo de olhar para você. Quando você faz uma atividade física, quando você para e sente a tua respiração, porque a gente respira muito errado. Que nem no caso você falando do seu cunhado, né? A primeira coisa, às vezes é algo muito simples, que eu uso isso demais, essa técnica de respiração. Conta até 10. Geralmente, como que nós fazemos, assim, e geralmente eu faço com os meus pacientes. Faço. Então, são 3 etapas. De 5 segundos, muito curto. Então, o que eu vou fazer nesses 5 segundos? Eu puxo o ar, não assim... Não, eu puxo gradativamente, contando 5 segundos. Eu puxei, eu seguro esse ar 5 segundos
E depois eu vou soltando gradativamente esses 5 segundos. Para quê? Para que esse ar possa percorrer todo o meu organismo em milésimos de segundos, alcançar a minha região cerebral e ainda aquele pico de estresse, aquele pico de ansiedade que vai lá em cima, que parece que a pessoa vai morrer. Essa é a sensação. Se você perguntar pro seu cunhado, ele pode te descrever isso. A mão fica gelada, dá uma imensa sudorese, a boca fica seca, o coração se acelera, a pessoa parece, tô infartando. Eu assisti o Divertidamente 2. Boa. É tudo isso que você falou. Perfeito, perfeito. É um filme assim, que eu fui com as minhas filhas assistir. É aquilo lá? É aquilo. Aí as minhas filhas falavam assim, mãe, a senhora tá sendo bem psicóloga, né? Porque a minha vontade era estar com uma prancheta anotando, porque eu passo de lição de casa, mesmo pro público adulto, não é só pra criança, não. Porque aquilo que acontece com a Riley, pra quem assistiu, né? Não vou dar muito spoiler. Senão o pessoal não vai assistir. Isso, mas é muito real. A questão da ansiedade, querendo ali tomar conta, mas na verdade para proteger ali a atriz principal, né? Mas que quase matou ela, né? Quase matou ela. Ansiedade. Exatamente, a ansiedade. Porque as emoções vêm, e elas vêm com uma força, Candal. Muitas vezes, né? Uma ira, uma raiva. O Ailton falava pra mim que tá na cabeça. Muita coisa tá na cabeça. Sim. E ele não tem o controle. Sim. Só que, legal você falando da questão do controle. Quando a gente fala do controle, tem coisas que nós não temos controle. Por exemplo, você tem controle da forma que você foi criado pelos seus pais? Não? O controle? Isso, você tem o controle de como você foi criado? Já foi, você tá com 52 anos. É verdade, 54. Então, 54. Eu tô te dando 2 anos a menos. Não, é verdade. Você não tem controle, verdade, certo? Então, eu não tenho controle do que aconteceu no meu passado. Verdade. Eu não tenho controle. Que quando eu estava grávida da minha filha de 24 anos, a minha mãe faleceu. Eu não tive controle disso. Eu não tenho controle de todo o meu histórico da infância, dos traumas que eu vivi. Só que, Candal, quando você me fez o convite, eu tive a liberdade de dizer, eu aceito, eu quero, apesar de ser muito novo para mim, eu quero, aceito o desafio ou dizer não. Eu poderia dar milhões de desculpas para você, mas eu, com a minha liberdade, porque nós somos livres, com a minha liberdade que foi me dada, eu tive a liberdade de dizer sim, eu vou. Então, quando numa situação, a emoção veio, a tensão veio, a ansiedade veio, ela não vai embora do nada, não vai. Mas eu posso ir lá fazendo respiração, com calma, respirando, saindo do ambiente, talvez, que está me desenvolvendo ali vários gatilhos. Eu posso sair do ambiente, eu posso fazer uma oração, eu posso lembrar de um canto, de uma adoração que eu participei. Isso vai me ajudar a abaixar minimamente a ansiedade. Ou, de repente, uma situação, eu tenho uma conta para pagar. Segunda-feira, um exemplo. Tá, mas eu tô aqui com você. Eu tô aqui e agora. Viver um momento. Exato. Então, a pessoa, muitas vezes, está no futuro. Claro que, de repente, você que tá em casa fala, a Kátia falando, parece que é tudo muito simples. Mas é um treino, assim como aprender a andar de bicicleta. É um treino, você cai pra caramba e depois você começa ali, depois você não esquece mais. Então, no caso da conta, eu lembrar, eu tô aqui, nesse programa, nesse momento. A conta eu vou pensar depois. Eu vou procurar os meios de pagar, mas não é agora. Entende? Então eu tenho controle de dizer, eu vou pensar nisso, mas não é agora. Você fala também no seu histórico de profissional, os conflitos, né? Fala um pouquinho dos conflitos. Conflitos internos, conflitos externos. Como que funciona? Eu fiquei curioso nisso. Quem não tem conflito? Quem não tem conflito? E quando eu digo na questão do interno,
vai lá de novamente pelo processo de se conhecer, da sua verdade, né? Daquilo quem que é você, quando não tá ninguém perto. Então, eu vou ajudando o paciente, claro, através de técnicas, com muita liberdade, com muita verdade acima de tudo. E é isso que eu procuro trabalhar tanto nas pregações, nos aconselhamentos, seja em que esfera for, trabalhar a verdade, na transparência, porque de repente você pode me contar o que você quiser, eu vou acreditar em você, verdadeiramente. Mas se você estiver mentindo para mim, tudo bem, você está mentindo para mim. Só que isso vai dizer não referente à minha pessoa, entende, Candal? Vai dizer o de você. Então, nesse momento, o que que acontece? Eu vou trabalhando isso com o paciente, com técnicas para ajudá-lo nesse processo dele trabalhar esses conflitos que diz respeito à pessoa dele, diariamente que a pessoa vive, e para também os conflitos com relacionamentos amorosos, relacionamentos em família, porque eu não tenho controle de como meu esposo é. Porque às vezes a gente quer mudar as pessoas. E o único que pode mudar alguém é Deus. E isso se a pessoa se permite entrar nesse processo. Tem que ter o sim da pessoa, porque Deus, né, ainda dá o livre-arbítrio, né? Ele quer, mas você tem que falar o sim. Exato, exatamente. Tem que dizer o sim. E aí nesse processo, trazendo entendimento para as pessoas. Olha, eu casei, o meu esposo, no caso trazendo eu mesma como exemplo, o meu esposo é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa mais introspecta, uma pessoa que entre sair e ficar em casa, ele prefere ficar em casa, mas claro que ele sai, né? Mas ele gosta mais, eu gosto mais de sair. E tá tudo bem. E não vamos fazer disso um problema. Entende? Legal. Você também fala como você faz para ajudar as mulheres. Vamos falar das mulheres Sim. um pouco, né? Ok. Que a senhora falou, convidaram para falar porque ela fala muito com Olha, eu as sou mulheres. suspeita, viu, Candal? Porque, olha, eu sou apaixonada pelas mulheres, né? Então me fala, como que você ajuda as mulheres a ter o equilíbrio emocional? Porque é muito difícil, né? Diante do fato, porque mulher tem que trabalhar, hoje tem que trabalhar, hoje tem que cozinhar, hoje tem que limpar a casa, hoje tem que cuidar de filhos, enfim, tantas atividades das mulheres, né? O homem não, o homem é mais tranquilão, né? É trabalhar e, enfim, desculpa aí, homens, mas é isso mesmo. Mas, e você coloca lá em uma das suas qualificações que você ajuda muitas mulheres a ter um equilíbrio emocional, né? Olhando na câmera da verdade ali, fala para as mulheres como elas têm que ter esse equilíbrio, qual que é existe uma técnica, enfim. Tá. Você é a profissional. Ok. Primeiramente, para você, minha irmã, eu, com toda a liberdade, eu digo para você dessa forma, minha irmã, apesar de eu não te conhecer e que talvez a gente nunca se conheça pessoalmente, mas o que eu digo para você, equilíbrio 100%, olha, eu digo para você que nem eu mesmo tenho em todas as ocasiões, em todos os momentos. Primeiramente, teve muitas vezes que eu pensei que eu era Mulher Maravilha. Porque eu trabalhava fora, cuidando das filhas, dando um suporte para o esposo, dando um suporte familiar. Só que eu vou dizer para você, nós não somos mulheres maravilhas. Nós temos que se dar o direito de errar muitas vezes, de dizer para o filho, olha, eu não sei, olha, eu vou procurar informação. Ou dizer para o esposo, olha, hoje eu não estou bem. Porque antes eu tinha essa dificuldade de trazer para o meu esposo, olha, eu não estou bem hoje, olha, o dia foi difícil, olha, eu estou triste porque eu não consegui finalizar uma atividade que eu me propus. Então, trazendo isso para você, no seu particular, naquilo que é a sua história de vida, leve em consideração isso. Caso você não tenha muitas amigas, não tem muito com quem conversar, qual que é o meu conselho? Tenha um caderno. Se você gosta de escrever, claro, é de fazer dele um diário. De escrever lá como que você está nesse dia, colocar data,
se observar, se você gosta de pintar ou de fazer algo que te agrade. Se você gosta de fazer bolo, ou se você é uma dona de casa, tá tudo bem ser dona de casa, né, Candal? Porque hoje em tantas exigências, a mulher tem que ser tanta coisa. Não, seja aquilo que você é, na sua integridade. Se você sentar para assistir um filme, sente para assistir um filme. Deixe o celular de lado. Não precisa responder a todas as mensagens o tempo todo. Desliga o celular. É um vício, né, Kátia? É um vício, né? Exato. E esteja. Porque eu não vou falar que tá tudo certo na minha casa, não tá 100%. Mas nós estamos fazendo um caminho. E tem algo, assim, para finalizar. A questão do reformular é algo que nós utilizamos lá em casa, no sentido das falas, porque cada um é de um jeito em casa, cada um tem uma personalidade. Eu tenho 3 filhas que, imagine, 4 mulheres com TPM em períodos diferentes. Então nós utilizamos isso. Vamos supor, exemplo assim, eu cheguei do trabalho e a louça tá lá para lavar, e a louça era da minha filha mais nova, porque nós temos lá fica na geladeira as atividades de cada uma. Muito bem. E aí ela não lava a louça. De repente eu cheguei e dei de cara com um monte de louça. E de repente eu chego assim: poxa vida, você não lavou a louça. Poxa, eu não sei. De repente ela tá com dor. De repente ela tá chateada porque na escola ela tirou uma nota baixa. Então eu já cheguei de uma forma agressiva. Então eu já tô fechando minha comunicação com ela. Então, se de repente eu cheguei dessa forma, ela se sentiu não valorizada. Então ela diz assim pra mim: mãe, reformula. Então é o código. Então eu já sei que eu tenho que falar de uma outra forma. Então aí eu digo: Maiara, você não lavou a louça, filha. O que aconteceu? Tá tudo bem? Aí ela vai expor pra mim o que aconteceu. E ali num determinado momento ela vai fazer isso. Também serve para Maria Eduarda, serve para Maria Júlia, para o meu esposo. Então, isso também para comigo, né? Então, não é sempre que nós conseguimos 100%, mas nós tentamos dessa forma para que o convívio fique um pouco mais leve. Legal. Então, o programa tá super legal, muita coisa bacana. Tem uma mulher de Deus aqui que tem prendido a nossa atenção aqui, inclusive no estúdio aqui, Ismael, Adriano. Quanto Olha aprendizado isso. aqui, né, gente? Nós estamos felizes aqui em te receber, Kátia. Mas nós sabemos que tudo isso só é possível se a gente tiver no coração a palavra de Deus, né? Então eu convidei a Kátia não só pela questão do profissionalismo, que é uma grande profissional na área da psicologia, mas também que é uma grande pregadora de Deus, que tem levado muitas mulheres na presença de Deus através de sua pregação. E eu pedi para ela fazer uma reflexão da palavra agora, né, Kátia? E vamos falar também da palavra de Deus e já vamos estar finalizando. Você pode passar o seu contato? Porque você é uma profissional, então uma profissional também ela precisa de ter os seus clientes que falam? Pacientes? Precisa ter seus pacientes também. E olha, você viu que a gente está falando com uma profissional de primeira linha aqui. Então passa seu contato, depois o Ismael passa pra gente aí. Ok. Fica à vontade. Eu passo agora ou eu Não, pode vou pra falar palavra? e depois a gente vai pra palavra. Inverti, Ok, né? Mas ela... não, sem problema. É _ Kátia Psico. Vocês me encontram no Instagram. E aí, se precisar de algo, estou à disposição. Manda uma mensagem no meu direct e eu responderei assim que for possível. Como que é? _ Kátia Psico. _ Kátia Psico. Isso. Ótimo. E agora vamos para ouvir a palavra de Deus, que é o complemento de tudo aquilo que você nos apresentou nesse programa, né, Kátia? Ok. Olha, eu vou falar uma palavra bem breve, né? Até por conta do nosso tempo. Sim. A palavra que o Senhor me trouxe para nós partilharmos um pouquinho é Judite. O livro de Judite, capítulo 8. Judite é uma mulher, assim, de um papel bem significativo. Então, contextualizando a palavra, ela vive num período onde ela vive em Betúlia, é uma cidade de Israel, aonde a palavra vai dizer que ela é uma viúva
uma viúva que já tem 3 anos e meio que ela está viúva. Só que o contexto histórico aonde ela se encontra nesse período tem um rei que ele é ditador, que é chamado Holofernes. E ele, como um rei ditador, ele quer dominar todos os países, vamos dizer assim. E em meio a esse domínio, ele quer também dominar Israel, né, na sua soberania. Só que o povo que ali está, que é um povo temente a Deus, eles não se deixam dominar. Eles resistem ali acreditando que Deus vai vir em auxílio, em socorro à vida deles. Só que o que acontece, né? Toda aquela estrutura desse rei, com soldados muito bem treinados, eles descobrem que eles têm várias fontes de água que abastece, né, a cidade. Então o que eles fazem? Eles colocam soldados armados, cada fonte de água coloca mais ou menos uns 100 soldados, impedindo que o povo pudesse ir lá buscar água para a sua subsistência, para os animais e tudo mais, né? Só que os dias vão se passando. E nesse contexto, eles vão até Osias, que é um sacerdote, e fala para eles: olha, não dá mais, nós estamos perecendo. E nesse meio tempo, Osias pede para eles assim, eles oram muito. Osias pede para eles assim: olha, vamos pedir 5 dias para o Senhor, para que eles possam, Deus possa intervir, e se Deus não intervir, nós vamos nos render. Só que o que o Espírito já traz no meu coração? De repente você colocou um prazo para Deus na situação que você está vivendo. Olha, eu não aguento mais o meu filho que é usuário de droga, eu dou mais um mês, senão eu vou abandonar ele se Deus não fizer alguma coisa. Ou de repente você, que o seu esposo, ele tem o vício do álcool e você realmente não aguenta mais a situação. Deus quer falar com você nesse momento, porque não foi à toa que você me ouviu até agora. E aí a palavra vai dizer, é nesse contexto que o povo se encontra. 5 dias. Talvez os seus 5 dias 5 meses, 1 ano, são vários anos que você está vivendo debaixo de uma secura. Só que não é de alimento, não é uma secura de água, de algum tipo de bebida, mas é uma secura na sua alma, é uma secura dentro do seu espírito. E aí a palavra vai dizer assim, que Judite fica sabendo do que está acontecendo, ela que uma mulher muito bela, diz assim, versículo 4, versículo 2, seu marido chamava-se Manassés e morrera no tempo da colheita da cevada. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela tinha feito no andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com as suas criadas. Trazia um cilício, como se fosse uma espécie de um cinto que a apertava os rins, e jejuava todos os dias, exceto no sábado. Então nós estamos falando aqui de uma mulher que é viúva, de uma mulher que provavelmente o marido dela morreu de uma forma repentina, né? Porque ele estava ali cuidando de um campo e ele morre de insolação. Então ela não esperava que ele morresse, não tinha recurso. Então a vida do marido dela foi ceifada. E ela, mesmo tendo recursos financeiros, não tem mais o seu marido. Então com certeza passou pelo período de luto muito intenso. Nós não sabemos como foi esse luto, porque a palavra não fala, mas a palavra fala que ela estava recolhida com as suas servas e provavelmente orando, buscando a Deus. Então o que a primeira coisa que o Espírito quer dizer para você? Minha irmã, provavelmente não dá para você ficar recolhido e deixar das suas atividades diárias, mas dá para você buscar o Senhor, ir no Santíssimo, orar, buscar a palavra de uma forma mais intensa. E seguindo a palavra, vai dizer assim, era extremamente bela e seu marido tinha deixado com vários bens. Porém, sabendo, pois que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou chamar os anciãos. E ela questiona, né? Quem sois vós para provocar assim o Senhor?
Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o exercitar de sua cólera e acender seu furor? Mas o Senhor é paciente. Olha a virtude da paciência aparecendo mais uma vez. Façamos, pois, penitência por isso e peçamos-lhe perdão ao Senhor até que Ele venha em socorro. Então, segunda coisa que o Senhor quer dizer, para que a gente possa pedir paciência, praticar a paciência, orar ao Senhor, pedir perdão a Ele e continuar firme na presença dEle. E para finalizar, a palavra vai dizer assim: quando acabou de orar, capítulo 10. Então nós pulamos, né? Já fica a lição de casa, hashtag fica a dica. Capítulo 10, versículo 1. Quando acabou de orar, o Senhor levantou-se do lugar onde estava, prostrada. Então, terceira coisa que o Senhor quer dizer: levanta. Levanta da onde você está, levanta da prostração, levanta das lágrimas, levanta do desespero, levanta da incredulidade, levanta, minha irmã, meu irmão, porque é Deus que está falando com você levantar e sair do local que você se encontra, não para o desespero, não para a dor, mas para ir ao encontro do Senhor, aquele que tudo pode. E a palavra diz: chamou sua criada, desceu e tirou o cilício, despiu das vestes de viúva, lavou-se, colocou o seu vestido de festa e foi ao encontro de Holofernes, né? Que era o general, na verdade, Holofernes, o general. E a palavra vai dizer, para finalizar, que ela, pela força de Deus, ela corta a cabeça do inimigo. Então, para dizer que nós temos uma força dentro de nós. Claro que não vem de nós, né, Candal? Não vem de nós, vem de Deus. Mas ela só teve essa força humana para agir porque ela recebeu a força do Espírito. Ela recebeu a força do Espírito. E é isso que nós precisamos, Candal, em todas as realidades da nossa vida, em todas as esferas, pedir: vem Espírito Santo. Em todas as profissões. Pedir: vem Espírito Santo, para agirmos com sabedoria. Na nossa casa, na nossa família. Você que é dona de casa, vem Espírito Santo. Você que é um profissional, você que tem muitas pessoas que estão abaixo de você, vem Espírito Santo. E assim nós podemos realmente pedir ao Espírito Santo essa força, assim como nessa palavra que fica para você ler com calma, meditar e orar em cima dessa palavra. Porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Pessoal, aqui é na casa de Deus. Quero agradecer, já estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero ficar com o terceiro que você falou. Tá. Levanta. Ok. Levanta. Nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus, nesse ano de 2025, faça você levantar. Amém. Desse local que você está aí estacionado. Aí não é teu lugar. Teu lugar é no altar, teu lugar é evangelizar, teu lugar é salvar, teu lugar é buscar a salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então procure, ajuda, né? Busca ajuda. Busca ajuda para que possa se erguer, porque uma pessoa ferida, ela vai ferir. Só que uma pessoa curada, ela vira uma potência. Exatamente. Potência, aonde ela for. E o mais bonito dessa palavra, né? Conseguimos a vitória, né? A vitória, Deus. Talvez não da forma como nós imaginávamos, mas do jeito de Deus, a vitória vai vir. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que passam por decepções, por lutos, que nem a Kátia falou, por tristezas, por saúde. Eu mesmo passei na minha casa, a Solange, todos passamos por situações de doença, né? E estamos aqui falando de Deus, estamos aqui na casa de Deus, falando de Deus para você, que talvez está passando por uma dificuldade, está passando por uma turbulência, uma tempestade. A palavra de Deus fala que vem os vendavais, vem as tempestades, mas no outro dia é a vitória, é sol, é um tempo bom. É plantar e colher aquilo que você sempre vem fazendo na sua vida. Então, assim, levanta porque... Mesmo com a cruz, né? Porque às vezes tem cruz, Candal, que vai até o final da nossa vida. Até o final.
até o final. Nós temos que saber carregá-la, né? Exato. Se você não saber carregar, não vai adiantar, não. Então, quero te agradecer, Kátia, mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Muito Uma obrigado. honra. Quanta coisa boa nesse programa. E você está convidada para, no decorrer desse ano de 2025, estar conosco. Ok. Você assistiu aí, eu e a nossa convidada Kátia, programa Caminhos da Casa de Deus. Te convido à próxima sexta-feira, estamos juntos às 15 horas, continuando não somente esse papo, mas um novo papo que Deus vai inspirar nos nossos corações. Kátia, considerações finais. Obrigado, viu? Mais uma vez, gratidão primeiramente a Deus e por essa oportunidade e essa confiança de estar aqui. E você em casa, que você realmente se sinta abraçado e confiante para esse ano de 2025. Então Através da Virgem Maria, claro. Amém. E vamos falar juntos Feliz Ano Novo pro povo. Vai lá. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Fique com Deus. Até mais!